Bom dia, irmãos. Vim aqui falar com vocês o que vocês têm acreditado. Será que vocês têm acreditado na verdade do Evangelho ou vocês têm acreditado naquilo que os seus olhos naturais estão vendo? Hoje eu fui levada a um nível de dizer, não, eu vou declarar aquilo que está na palavra. Porque a minha glicemia não tem baixado por conta de remédios. Aos médicos é estresse, é isso, é aquilo, descansa, repousa, isso não tem dado resultado. Pelo contrário, eu tenho me sentido mais indisposta, eu tenho me sentido mais fraca, mais sensível e me afastado da realidade que o Evangelho fala. Então hoje eu cheguei e falei assim, não, eu vou falar o que a palavra está dizendo. E pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarada. Então eu fui lá em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que dizem assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aí eu falei, eu vou passar a declarar isso na minha vida. Por mais que os testes de glicemia estejam dando alto, todas as vezes que der alto eu vou declarar que pelas pisaduras de Cristo eu já fui sarada. Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Eu falo muito aqui, dizendo assim, não foi em vão o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não foi em vão o que ele fez, não foi em vão ele se destituir de Deus e vir morar com os humanos, não foi em vão. Foi para que eu tenha vida e vida em abundância. E muitas vezes nós estamos renegando essa verdade, passando a acreditar nos exames, naquilo que os nossos olhos naturais veem. E Deus tem nos chamado a viver o sobrenatural. E eu tenho dito hoje, Senhor, eu não aceito que eu viva o natural. Eu não aceito que eu receba o natural. Eu aceito o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu aceito a verdade do Evangelho, porque a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, eu não sei o que vocês têm passado, mas eu sei que nós estamos debaixo dessa palavra. Que nós possamos declarar, que nós possamos confessar a verdade do Evangelho e acreditar que aquilo vai se tornar realidade, por mais que não esteja sendo uma realidade na nossa vida. Nós não podemos aceitar o contrário do que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo aqui que eu sou curada pelas feridas de Cristo na cruz do Calvário, eu sou curada. Flaviane, mas não, os exames estão dando o contrário, está dando tudo errado. Vou falar para vocês, antes de acontecer o aborto, eu recebi uma palavra há alguns dias atrás de que viria o filho da promessa e eu não iria abortar, que Deus estava cuidando para que eu não abortasse. E eu não sabia nem que estava grávida. Na verdade, eu acredito que naquele dia eu não estava. Então fizemos uma oração e tudo. E o que aconteceu dias depois? Eu abortei. E aí a primeira dúvida que veio foi a respeito dessa palavra. Eu falei, mas eu recebi a palavra? Claro que eu sei que não é o filho da promessa, porque se fosse, não seria abortado. É óbvio. Mas, mesmo assim, eu fiquei, Senhor, por que o Senhor não avisou isso que iria acontecer? Por que o Senhor não avisou o que iria acontecer? Então, muitas pessoas me avisaram sobre várias coisas, de doenças da minha vida e tal. Mas por que isso não? Por que eu recebi uma palavra de não aborto e eu abortei? O que o Senhor tem me ensinado com isso? E mais uma vez eu falo,
Deus tem me chamado e tem nos chamado cada vez mais a viver um nível mais profundo de fé. O que nós necessitamos nesse momento, na nossa vida e no cenário global, é um aumento no nível da nossa fé. A palavra de Deus fala a respeito da fé. Jesus falou que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios porque a fé era pequena. E ao mesmo tempo, ele fala que se você tiver a fé do tamanho, né? E alguns estudiosos falam que isso quer dizer, se você plantar essa fé, e essa fé vai crescer, que vai dar conta de mudar montanhas de lugares. E a partir desse entendimento, eu falo para Deus assim: Senhor, eu planto um pouquinho de fé que eu tenho no Senhor. Eu rego com as minhas lágrimas. E eu espero crescer, para quando tiver grande eu poder mudar montanhas de lugar. Então, o que Deus tem nos chamado cada dia mais é crer, é plantar a nossa fé nele, mesmo que pequena. Plante a sua fé no lugar certo. Não plante a sua fé em coisas que vão acabar, porque eu vou falar para vocês, eu planto minha fé às vezes no que os exames dizem. Os exames deram diagnósticos de hipertensão, de diabetes, de asma, de colesterol, e eu plantava minha fé nisso. Eu acreditava que eu tenho, eu acredito que eu tenho, eu vou morrer com isso. Essa é a minha verdade, eu planto a minha fé nisso. Mas o que Deus tem falado hoje é tempo de a gente plantar a nossa fé em Cristo Jesus. E ver que grandes coisas Ele vai fazer na nossa vida. Existe outro versículo que eu amo, quem me conhece sabe, que eu falo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu falo: Senhor, eu te amo, eu sei que os meus olhos jamais viram, os meus ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no meu coração o que o Senhor tem preparado para mim. E aí a minha esperança vai fortificando nele. Flaviane, como é que a gente faz para em momentos difíceis ser fortalecidos pela palavra? Lendo a palavra, declarando a palavra. Não tem forma diferente senão essa. Declarar, ler e acreditar que é verdade. A palavra de Deus não mente. Deus fala, né, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E essa promessa de cura é uma promessa. E eu recebo em nome de Jesus essa promessa. Então eu venho chamar vocês para essa posição. Plante a sua fé em Cristo Jesus. E tenha certeza que a colheita virá. No tempo certo, na hora certa, no momento certo. A colheita virá. Até mais.